Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, 10 horas e 29 minutos, dia 23/2 de 2022. Quarta-feira, hoje, 14h30, tem fluxo cambial. Aguardamos, não ansiosamente, mas com boa expectativa. Eu desejo um excelente pregão a todos. Temos uma manhã belíssima, 28 graus aqui em São Paulo, e muita gente já está em ritmo de carnaval. Muitos negócios já todos adiados para 7 de março. Uau. Quem está com bom nível de consciência e trabalhando, estudando forte, sai na frente. E nós estamos fazendo isso porque é um momento de estudo e trabalho, não de descanso, para que nós construamos um ano de 2022 maravilhoso e ele seja o melhor ano de todos, para todos nós. A gente tem a ideia de fazer como fazia Ayrton Senna, 2022 de ponta a ponta. Janeiro deu certo, né? Fomos bem nas carteiras, fomos bem no dólar e no mini índice e estamos repetindo essa situação. Primeiro desafio cravado em fevereiro, dólar no alvo, e temos as carteiras e as operações day trade, e estamos caminhando para que fevereiro seja o segundo risquinho ali dos 12 dentro do nosso ousado objetivo. O que eu vou fazer agora? Eu vou prestigiar nossos amigos do YouTube para que nós possamos aprender, interagir e caminharmos juntos. Queridos, Almir Lima, olá professor, passando aqui somente para dar aquele like a mercado. Olha que criatividade, o Almir sempre inteligente. Saúde, força e fé. O Almir escreveu um e-mail particular para mim, é um amigo que nós temos, né, que nós ganhamos na bolsa. E eu desejo ao Almir toda a força, a fé que nosso querido amigo merece. E vamos em frente, garra, firmes na luta, querido. Tudo de melhor para você, um grande abraço. E obrigado pelo e-mail que você me mandou compartilhando algo tão importante. Fico muito feliz e honrado. E conte sempre conosco aqui na Top Traders, né? Os alunos sabem que além de um professor, eles têm aqui um verdadeiro amigo. Isabela Reis, boa noite, professor. Por favor, poderia fazer uma projeção de TUB 4, claro. Caso ela continue em tendência de alta, quais seriam os novos alvos após o último topo? Ela também pede para que nós estudemos a Uzi Minas e agradece. Disponha. Então eu vou fazer a Uzi Minas primeiro. E seja sempre bem-vinda. Olha, a Uzi Minas, nós temos Gerdau, né? Saiu o balanço da Gerdau, eu fiz um resuminho lá no informe cenário. Essas ações elas andam alinhadas com minério, predominantemente, mas é claro que tem outros fatores também. O IPCA de hoje não ajudou, né? A gente teve um IPCA alto. Vamos fazer aquele resuminho que a gente costuma fazer, né? Que eu sei que grande massa dos alunos apreciam. Quem não gostar, é só adiantar um pouquinho o vídeo. Mas eu faço isso nas imersões, inclusive, né? A gente acaba tendo uma ideia um pouco mais profunda daquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, né? Investidor estrangeiro, uma nova sessão de compra, 955 milhões, 329. Eles já vinham, queridos, comprados em 23,313. Será que em fevereiro nós teremos um número maior do que foi em janeiro, né? Um pouco mais de 32 bi? É possível. Eu acho que vai ser perto, mas um pouquinho menos, é a minha visão. Então a Uzi Minas eu entendo que é uma situação favorável à compra, né? Mas nós temos Gerdau e Semin. Né? Você olha, por exemplo, um semanal, tá perdendo as médias, tal, sim, mas o mercado como um todo retomar uma ideia altista, eu acho que esse ativo vai reagir bem. Então, já dentro do nosso escopo, como diria o poeta, nós temos Semin, que é a CSN Mineração. Este gap foi fechado. Ela tem um padrão fora da banda dentro da banda. E tem um arame, então é um sinal de fundo. Perfeito?
E aí a gente teve duas ações que tiveram seus números divulgados. Uma delas é a Gerdau Metalúrgica, Goal 4. Eu fiz o resuminho do balanço no Informe Cenário, está reagindo com queda, mas em uma região de suporte. No meu entendimento, uma situação que favorece a ponta compradora. Aí temos GGBR4, uma reação tímida, né, em relação ao balanço. Fato é, nós temos aqui nos 25,11 um forte suporte. Aí tem tudo, está negociando exatamente a 25,11 para montar um fundo por aqui na minha humilde interpretação. Agora falando de YouTube, né? Vamos fazer os ativos fixos já, daí a gente passa por YouTube. Temos aqui primeiramente Ambev. Hoje estou tomando o meu The Coco Edition Red Bull. A Ambev, apesar de ter uma baixa volatilidade histórica, ser um ativo complexo para a gente trabalhar, é um desenho favorável à alta, é um ombro, cabeça, ombro invertido. E tem uma simetria em V que trará provavelmente Ambev na reta pescoço na neckline. Perfeito? Nós temos depois B3 SA3, que eu acho que o caminho aqui mais provável é o rompimento do 15 com 13. Da região de 15 com 13. Aí nós teremos um fundo topo fundo, né? Só responder um aluno aqui. Tem alunos que eles insistem, né, às vezes em falar. Os alunos são maravilhosos, mas tem um ou outro que às vezes a gente tem um pouco mais de trabalho, né? Deixa eu responder aqui, porque já não é a primeira vez que... Às vezes a pessoa insiste em incomodar a gente, né? Mande novamente, por gentileza. Se não tiver as pessoas para incomodar a gente, parece que a vida não tem graça, né? O camarada me mandou uma vez, eu respondi, mas vamos em frente, vamos lá. Eu respondi aqui para poder gravar tranquilo, eu gosto de gravar com tranquilidade. Então nós temos a B3 SA3, tem um volume projetado alto e uma provável subida aqui para estourar pivô a 15 com 13, né? Aí, falando de Banco do Brasil, lembra que eu comentei, né, que se a ação trabalhasse em níveis altos, teria aquele fenômeno da aproximação da média, né? A média já vai invadir a região do gap, né? E a de 5 faz o seu trabalho aqui guiando o ativo, né? Então nós temos aqui o 35,27. Né, um topo anterior. E a ação tem se apoiado nessa região. Bradesco eu acho muito descontado. Penso que o Santander está mais descontado que Bradesco. Mas entre a compra e a venda, sem dúvida, eu falaria em compra em Bradesco. 21,50 é o ponto a ser vencido. E aí nós temos Itaúsa, que... Deixa eu ver se ela fechou o gap. Ó, 10 com 13. 10 com 13. Fechou milimetricamente o gap. E aí falando de Tube, que é a pergunta mais direcionada. Sendo mais específico, né? E Tube, essas linhas pontilhadas, elas mostram que nós temos um canal de alta com uma excelente inclinação. Quanto mais inclinado, eu acho que mais forte é o padrão. O gap foi fechado, aberto entre os dias 10 e 11 de fevereiro. Respeitou a parte inferior do canal e a média de 21.
A projeção, nesse caso eu não aplicaria Fibonacci. A projeção seria o teste da parte alta do canal, né? E aí, você pega aqui esse topo anterior a 27,74, eu acho que é uma projeção de curto prazo. Ok, 27,74 é uma projeção de curto prazo. E haveria provavelmente um teste da parte alta do canal e o rompimento de um pivô a 27. Quando você traz para o gráfico semanal, nesse caso eu não usaria a Fibo, ok? Quando você traz esse gráfico para o semanal, 27,74 é um alvo certo, na minha opinião, para os próximos dias. Ou quase certo, né, que a gente não tem certeza de nada na renda variável. Está um pouco distante da média. E acima de 27,74 eu trabalharia com base no topo anterior a 30,13. Perfeito? Vamos aproveitar para ver Sambi. É a nossa posição. Quando começar a subir, eu acho que ela vai direto. Sambi 11. O ponto alto seria o rompimento 33 com 96, mas primeiro precisa romper 32,81 e fazer um pivô, um pequeno pivô, né? Fundo, topo, fundo. Aí temos BPAC, que está na nossa carteira Desafios. Ela faz parte da carteira Desafios. 29,07 alvo para curto prazo, mas a gente pretende carregar o ativo até além dos 32 aqui, que seria o alvo seguinte, 32,29. Seria um alvo aqui 32,29. Mas acho que dá para levar além. E FNC, que é o índice do setor financeiro, para o alto e avante, um recuo absolutamente normal. Para tomar fôlego, temos um arame, apesar do movimento curto limitar, né, o potencial do arame é um arame. E eu vou traçar aqui a máxima recente a 11,015. Perfeito? Aí nós teremos a seguir o IMAT, que é o índice de materiais, né? Por que o IMAT pode formar um fundo aqui? Claro, né? É uma região importante, praticamente é um retângulo, né? Aqui nós temos um retângulo. Se a gente pegar a mínima recente, que cravou o vale do movimento, né? 6.002. 6.002. Temos um retângulo. Agora, quando você vai, né? É claro que é um pouco raso, né? Você querer simplesmente olhar minério e petróleo, mas é parte fundamental. O minério tá, depois de ter acionado o martelo aqui a 133,90, tá subindo. Na minha interpretação, há uma simetria em V com alvo 1,57. Até o dia 7, assim como eu entendo que o mercado vai bater os 121 mil pontos, o mini índice, entre 7 e 8 de março, eu entendo que o minério vai buscar os 157 dólares até essa data também. Uma simetria em V, né? Tá acumulando aqui para romper as médias, é a minha ideia. E o petróleo, né? Será que não seria saudável o petróleo corrigir um pouco, né? Tantos setores são impactados por um petróleo em alta. Há um sinal de topo no petróleo Brent, negociado em Londres na ICE, né? A perda de 95,83 acionaria essa estrela cadente, se ocorrer, quem sabe acionará. E o desenho no WTI negociado em Nova York é um pouco diferente, mas dificilmente se cair numa praça, pode até cair um pouco mais, subir um pouco mais, mas dificilmente teria uma grande diferença de direção, assim, não faria muito sentido. Títulos americanos de 10 anos respeitou o topo anterior. Não. Se formar um topo mais baixo, LTA será alvo. Os futuros americanos neste momento, eles estão subindo bem até. 0,60, 66, 0,96 na Dow Jones, S&P e Nasdaq respectivamente. Vamos ver se terá uma sessão
firme lá fora, né? Estão numa região propícia à formação de um fundo, no caso aqui do índice Nasdaq seria um padrão da alavanca, S&P também, né? E estão bem depreciados. Imaginem, né, queridos, se essas bolsas americanas, né? Cara, o cara quer me perturbar mesmo, não é possível aqui. Então manda por aqui, amigão, manda por aqui. Legal. É o que eu falo, existem pessoas... A maior parte das pessoas são neutras, se eu tiver errado me corrijam aí. São neutras, né? Pouquíssimas pessoas são as pessoas que fazem a diferença no sentido positivo, que vêm para somar, e tem uma quantidade importante de pessoas que não vêm para somar, né? Que perturbam, atrasam, atrapalham. Cara, é impressionante. Às vezes a gente, por mais que a gente faça, tem um ou outro que está sempre insatisfeito. Mas vamos para cima, em que eu posso ajudar? Manda que eu mato no peito. Eu não tenho preguiça de trabalhar aqui, então vamos embora. Beleza, é aquela velha história que eu falo. A pessoa manda pra mim alguma coisa com agressividade, ela vai receber da mesma forma. Então quando eu acabar de gravar, eu vou lá e respondo, mesmo porque geralmente não faz sentido aquilo que... Mas eu acabando de gravar aqui, eu respondo. Então vamos lá. Como 99,99% dos alunos são maravilhosos, né, a gente tem que ter a cabeça tranquila, né? Por exemplo, a gente fez 600 pontos no dólar. Aí, por exemplo, a pessoa estava viajando, ela não podia montar a operação. Aí ela reclama que ela ficou de fora, ela quer porque quer que eu monte uma nova operação do dólar. Quer dizer, no momento que não é para montar, isso é querer conduzir meu grupo. Você concorda? Né? Que não é que a gente não faz parte dos planos nesse momento operar o dólar. Né? Então eu não posso ser conduzido, né? É diferente, eu tenho que ter uma postura firme para conduzir. Né? A operação no dólar, nesse momento, ela não faz parte dos planos. E é isso. O VIX, ele tem um sinal forte ontem de topo duplo. Não duvido que o VIX nos próximos dias desça aos 20 dólares, em especial se tiver algum nível de arrefecimento nas tensões entre Rússia e Ucrânia. Aí nós temos o BZQ, ele vai na média de 5, ele toca e ele sente, né? Quer dizer, tem pressão vendedora. Os ursos, né, eles estão jogando com a linha baixa, pressionando perto da média de 5, nem repica na de 21. E nós temos o EWZ, 1,67 de alta no pré-mercado, para o alto e avante, vai aproximando média de 21. Mas a que tem feito a diferença é a média de 5. Aí nós temos a Bolsa do Reino Unido, que uma vez acima de 7.531 está acionando... É um martelo, né? Tem uma sombra superior um pouquinho maior do que seria uma situação perfeita aqui, mas é um martelo. E aí teremos Bolsa da França, rompimento falso da mínima do dia 30 de novembro, 6655, um candle cheio. Rompimento falso desses outros 3 fundos aqui, ó. 20 de dezembro, 24 de janeiro e 14 de fevereiro. E penso que tem uma boa chance da continuidade da recuperação. Assim como o Eurostoxx 50, que tem aqui um padrão penetrante, um piercing line pattern. Índice DAX. Nós traçamos a linha de retorno, respeitou. Está na parte alta do Marubozu, sinal muito positivo. E o MME, que é olho vivo, pessoal, hoje no fluxo cambial, 14,30. Claro que eu vou compartilhar com vocês. E tem o MMMs, é boa, né? O MME, que é o fluxo para mercados emergentes, ombro, cabeção, ombro invertido. E acima da mínima de 14 de fevereiro a 1.204,
entendo que ganhará fôlego. Certo? Aí teremos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Eu penso, assim, não é um gráfico muito bem definido. Porém, entretanto, todavia, eu acho que está mais para um topo mais baixo que o anterior, a perda do eixo e uma queda no curtíssimo prazo. Aí temos Ibovespa em dólares. Pessoal, bolsa muito barata para os estrangeiros, vai fazendo topos e fundos ascendentes, nem se aproxima da média de 21. Isso mostra a força, né, dos players aqui no Brasil. Certo? João Vinícius, boa tarde, grande Wagner. Com relação ao mini índice, neste momento, se encontra em 114 mil e forjando um V. Para subir, chegando a 116 e tal. Chegando nesse patamar, o que seria para uma ruptura altista forte? Qual a sua análise? Que Deus siga abençoando a todos nós, caríssimo. O mini índice, ele... O que eu vejo, né? Primeiro, no gráfico diário aqui, nós temos um canal de alta que está pontilhado em azul. E como foi na parte baixa do canal, rompeu a média de 21, a de 5 está sendo rompida, e nós temos um fluxo importante, bom volume inclusive, é muito provável que busque os 118 mil pontos no curto prazo. Eu não sei se a gente vai acertar o te vejo nos 121 mil pontos entre 7 e 8 de março. Mas se não for 7 e 8 de março, na semana que eu citei, na minha opinião, busca. Por quê? Porque só o canal já projeta o 118, ou se esticar um pouquinho, 119, 310. E o que me traz um otimismo ainda maior seria a simetria em V que nós temos. Perfeito? Então 117,270 para mim busca ainda nessa semana. Eu acho que até sexta-feira bate no 117, entre 17,200 e 17,300. Certo? Rafael Catani, nosso querido amigo. Fala, professor, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora tendo você aqui conosco. Ele pede BR Foods, né, que já estava anotada aqui para ser estudada uma vez que teve seu balanço divulgado. Vamos aproveitar e vamos nessa. BRFS 3. Saiu o balanço, está reagindo timidamente, porém, entretanto, todavia, BR Foods é um dos ativos mais difíceis de operar que tem na bolsa. É uma ação indomável. Como dizia um aluno meu, quando o BR Foods dá compra, umas 10 deram compra também. Então aí você acaba ficando de fora. Aí é fato. Mas assim, sem fugir da raia, entre a compra e a venda eu compraria, por vários motivos. Está longe das máximas recentes, padrão da alavanca, tem um fundo duplo. O eixo do fundo duplo é 19,44, está rompendo agora ou tentando romper. Tem gap, então eu compraria. Certo? O Marcel Fernando Bonassi, de onde que você é, Marcel? É do interior de São Paulo, correto? Gostava mais da Expo Money do que da XP Expert. É uma outra pegada, né? Mais foco no aprendizado e formação do investidor. A Expo Money, como eu comentei, eu fiquei lá entre 2007 e 2012, eu tinha uma meta de 100 palestras no evento. Quando eu consegui chegar nessa meta, eu me desliguei. Eu tinha avisado isso muito antes, né? Primeiro, eu nunca imaginei que eu ia chegar a 100 palestras no evento. Por quê? Porque tinha uma galerinha do mal aí, principalmente da velha guarda da bolsa, que me perseguia mesmo, né? Uma galera mais velha e frustrada. E eu não vou citar nomes que são tão pequenos que não vale a pena. Mas eu fiquei 5 anos no evento, eles ficaram uns 4 anos tentando me derrubar. Só no final, quando a Expo Money já tinha perdido o glamour mesmo, e eles nem participavam mais, que eram poucos palestrantes. Então nunca imaginei que eu ia chegar a 100 palestras, mas eu cheguei. E tem uma história curiosa, né? Eu sempre fui muito bem recebido no Nordeste, principalmente em Recife. Pernambuco é a terra da minha família por parte de pai, né?
Então, todas as vezes que eu ia para Expo Money Recife, a primeira que eu fui foi em Olinda, as demais em Recife, eu me programava para visitar a cidade natal do meu pai, que é Bom Conselho, perto de Garanhuns e tal. E nunca dava certo, eu chegava a alugar carro, reservava hotel, e geralmente o que é que acontecia? Faltava palestrante com muito dengo, muita frescura, achava que lá era muito calor, sabe essas coisinhas? Aí me colocava, eu fazia 3, 4 palestras por Expo Money Recife. E eu trabalhei muito bem em Recife também, né? Eu tive grandes turmas na cidade, tenho ótimas recordações, né? Andava ali no calçadão de Boa Viagem, alunos muito atenciosos, carinhosos, mas eu nunca conseguia ir até Bom Conselho, porque acontecia alguma coisa, eu tinha que cobrir a grade de palestras e era muito legal. Quantas vezes, pessoal, eu não fiz palestras da noite pro dia? Montava os slides em PowerPoint, pensava num conteúdo legal, não para encher linguiça, mas para fazer um negócio que fizesse a diferença mesmo, né? Ficava até de madrugada montando para cobrir um palestrante no dia seguinte. E eu nunca reclamei, nem falava, mas eu ia viajar. O trabalho, sempre, né? O aluno, essa ideia educacional em primeiro lugar. E nosso querido amigo, ele fala o seguinte: boa noite, professor Semin, se estou correto, o ativo retraiu em 50% do FIBO da última perna de alta. Fechou o gap, formou um spinning top ou doji. Bem em cima do gap dos 50%. Isso tem relevância para uma compra? Vamos ver. Então, quantas foram as Expo Money Recife? A primeira foi em Olinda. E realmente, a primeira que foi em Olinda... Não que eu reclame disso, daí eu tiro onda. Mas realmente era quente. Eu lembro que eu estava num hotel, cara, meio pousada... histórico ali, que colocaram a gente, que era uma maravilha, era muito bom, inclusive. E, cara, o banheiro, ele não tinha chuveiro elétrico, era um cano, porque mesmo à noite a água ficava quente, então isso daí me marcou. Mas, pô, tá calor, vai pra praia, vai caminhar, ficavam reclamando. Né? Eu, na verdade, acho que o sol é vida e é isso. E eu, quando eu ia pra Recife, era muito bem recebido e trabalhava muito forte. Então, primeiro, Marcel, tem um suporte aqui a 6,34. Seria interessante voltar a trabalhar acima desse patamar. E traçando o Fibonacci que você comentou, nós temos aqui 4,90 e esse outro ponto 7,59. Então, só corrigir o 4,90 aqui. Está na retração de 50%, então acho que é relevante para uma compra, sendo objetivo, positivo. Grato pela resposta sobre o minério, mercado da mesa soberana, abraços. Caro professor, trocaria essas ações no momento? Vamos ver. YouTube por Sambi 11? Sim. Fazer um ping-pong. Via por Emiglu? Não. Cogna por Eduque? Sim. IRBR por Caixa Seguridade? Sim. Cash 3 por Local Web? Não. Gmart não trocaria por nenhuma. Não troco. A Gmart eu não troco. Certo? O Nunes está comentando para a gente deixar o Telegram. Se eu deixar o Telegram liberado, Nunes, eu teria que ter umas 3, 4 pessoas dedicadas só para isso. Hoje eu não tenho braço. A empresa, a última vez que a gente lançou alguma coisa paga foi em maio do ano passado. Maio, né? A gente está há quase um ano, eu mantenho a empresa rodando com grana do meu bolso. Então eu vou lá, eu tiro dinheiro da minha conta para pagar as pessoas, para manter as campanhas, para fazer alguma coisa patrocinada, para ir renovando a base. Os softwares são muito caros que a gente usa, a estrutura física. Se eu tiver que colocar mais 3, 4 pessoas para coordenar a Telegram, aí fica complicado, né? Então eu não consigo mesmo, né? Forma de interação. YouTube aqui também no Instagram. Podem mandar lá, que às vezes pode demorar um pouquinho mais ou menos, que eu respondo tudo. Né? Manter mais 3, 4 profissionais para cuidar do Telegram. Nesse momento a gente não tem como alocar essas pessoas. Ok? Igor Souza, o Misaka era muito jovem na época, não tinha muita experiência, acabou sumindo da mídia, fazendo isso com o seu paradeiro dele. Era o Misaka mesmo, que ia lá na Ninfomoney e causava lá, dava audiência, dava polêmica, mas era um cara muito ético, nunca ouvi falando mal de ninguém.
Ele ia lá muito bem vestido, tal, ia com assessor, uma pose danada e movimentava, né, o visão técnica, era legal. Ele errar ou acertar, né, você está falando em renda variável, muitas vezes a postura tem que ser levada em consideração. Mas é claro, se a pessoa erra sempre, ela acaba, ninguém vai querer seguir ou comprar um treinamento, sei lá, uma sala, um livro, seja o que for, da pessoa que erra sempre, né? Se bem que eu compro. Eu tenho um relatório que é um relatório internacional. Ele é vendido por um... Então eu respondi todo mundo aqui. É um informe que ele é vendido por uma casa de research. Ele é um informe internacional. Cara, o cara erra sempre. E eu compro, não é? Eu não vou ser, por exemplo, ser pretencioso aqui, sarcástico, dizendo que eu faço sempre ao contrário. Mas o que ele faz? Ele faz um baita de um relatório com informações que eu não teria, e aí no final ele dá a opinião dele, que sempre é a inversa. Só que isso pouco importa, porque o relatório em si já é o suficiente para eu tomar a minha decisão, dependendo daquilo que eu vou operar, e para que eu tenha um escopo de informações que eu não teria acesso. Entende como é que funciona essa coisa? Então eu pago por algo que sempre é invertido, mas o conteúdo do informe é rico. Né? Algumas coisas eu teria que ficar horas pesquisando e outras eu nem tenho acesso de algumas plataformas internacionais. Então a renda variável é muito louca, tem dessas coisas. Ok? Aí continuando os estudos aqui, nós temos o IMOB, Índice do Setor Imobiliário. Temos o IFNC. O IMOB, claramente, aqui é uma situação favorável à compra. O IFNC deve romper aqui os 11 mil pontos e a voar, como diz no interior. Aí temos Small 11, a forma mais simplificada e barata de se expor a Small Caps. Sinal de fundo clássico, né? Aramide fundo, a mulher grávida em japonês. E aí teremos a seguir a Bolsa da China, que prepara um mega rompimento que vai trazer o preço LTB. Quem sabe ainda essa semana, muito provavelmente sim. E aí o índice Nikkei, índice japonês, que não faz muita diferença aqui para nós. Sei lá, será que vai montar um fundo duplo, um padrão da alavanca, alguma coisa assim? É possível. O minério e petróleo nós já olhamos aqui todas essas bolsas. Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Continuar aqui com os ativos fixos. O próximo índice é o índice de consumo. Caramba, ele não está aqui no... Não está sim. Aqui nós temos o índice de consumo, que é para mim onde está a chave, né? Ontem teve uma barra gêmea, uma barra que negou a anterior com forte volume. Isso é um sinal de compra, um sinal de força na minha visão. Temos um índice de energia muito forte, rompendo inicialmente um triângulo e preparando o rompimento de um pivô de alta 78,739. E Petro 4, né? Que sorrateiramente está rompendo 33,91 e fazendo um pivô. Aí a Vale a seguir na tela caindo, porque o minério está xoxo. E as ações ligadas a minério, a metal, estão muito fracas. O momento delas deve chegar. Sair alguma coisa positiva na China, essas ações começam a subir. Falando em China, China 11 ainda não me convence, mas começa a ficar interessante, longe de média e tal. Talvez uma barra elefante. Curi respeitou o topo anterior, está preparando um movimento de alta, aqui uma simetria em U. É assim que eu vejo. Melk 3 reagindo bem, está extremamente descontada, tem muito espaço para valorizar-se. E Local Web é Local Web, né? Extremamente volátil, o alvo de curto prazo é a parte alta desse alargamento e uma vez rompido projeta R$15 dentro de alguns dias. Gerdau nós tínhamos visto, DI um F25 não é um estudo fácil. Interpretação do professor Wagner Caetano. Topo mais baixo que o anterior, vai acionar o eixo aqui a 11.275 e ceder. Dólar vai bater R$5, né? Pessoal, tem uma arte que a minha equipe me mandou há um tempo atrás, né? Que era uma bola de cristal, dólar a R$5. Eu deixei para trabalhar com essa arte quando o dólar bater R$5. Por quê? Quando ele bater, eu acho que eu vou subir essa arte no Instagram. Por quê?
Porque agora que ele vai bater R$5, todo mundo vai falar que... Ah, eu tinha comentado, tal, tinha... Tá, mas você comentou onde, né? Foi relatório? Não, eu comentei com o meu cachorro. Né? Eu falei com o papagaio que ele ia bater 5. Ah, tá bom. Você, não, eu comentei com as minhas plantas. Não, nós cravamos a venda na máxima histórica e ganhamos 600 pontos. É diferente. Né? Depois que o movimento acontece, é fácil, né? Agora, se por exemplo eu cravei o dólar, né, a gente cravou 600 pontos no dólar, legal. Eu recebi muitos e-mails, direct, o pessoal parabenizou no YouTube, sim. Só que se eu tivesse errado, e ele fosse a 6, por exemplo, né, se ele fosse a 6, a gente teria perdido o que aí? 200 pontos. Se o dólar bater R$6, eu seria massacrado em proporção dezenas de vezes maior aos elogios pelo reconhecimento de uma operação complexa e de extrema dificuldade que a gente acertou. Por quê? Às vezes a operação é mole, às vezes não. Então essa do dólar foi difícil, só que os elogios, eles são numerosos, são, mas se a gente tivesse errado, as críticas seriam maiores. Então, se você não está preparado para o mercado, é aquela história, não está preparado, não desce para o play. Mas é assim que funciona na bolsa. Você é menos reconhecido e mais criticado se você errar. Então está descendo para o 5. É isso. Né? Ele vai fazendo topos e fundos descendentes. A gente tem o Ibov numa situação gráfica interessante, porque respeitou a média de 21 e de 200. E eu até comentei hoje, né, que provavelmente romperia o 113,665. Não pode é bater aqui e voltar, que fica com cara de oco. Tem que romper e já pular para os 115 mil pontos. Não hoje, né, pessoal? Sei lá, sexta-feira. Né? O ideal seria amanhã. E aí tem o BOVA11, também respeitou as médias de 221, está rompendo 109,15. E é interessante que vá a 110,53 ou até nas máximas recentes, mesmo porque nós temos uma simetria em V. Né? Então quando eu falo que nós temos... E as bandas de Bollinger estão cada vez mais justapostas. Ok? Aí nós temos o mini índice. A simetria em V diz que vai buscar 117,270 provavelmente na sexta-feira. Né? E ali um pouquinho acima fica a parte alta do canal. Temos aqui na tela um provável gap de fuga, um ombro, cabeção, ombro invertido, uma cunha, mistura de alargamento com cunha rompida, teve o pullback ontem, respeitou, acionou um pivô de alta quando rompeu 114,795 e a neckline está aqui entre 114,840 e 114,940. Esse rompimento projeta 115,815, quem sabe amanhã. Perfeito? Vou fazer positivo, né? Positivo faz parte da carteira desafios também. Uma situação que está dando sopa aqui para compra na minha visão. Uma ação ousada, tech. E é isso. Ok? Então, pessoal, saúde... faltou os balanços aqui. O professor tá... Ainda bem que eu anoto as coisas. Então, dos balanços que eu comentei. Eu falei de Gerdau, Goal, BRF. Vamos falar de Nubank. Tem que colocar nu, senão não aparece. Saiu o balanço, né? Ontem caiu fortemente, está subindo no pré-mercado. Eu acho que é uma situação... Nubank, a 12 era caro, a 6, 7 reais estava muito barata. Agora ela já vai abrir 9,45, acho que é bacana para quem entrou. Né? É uma questão de administrar. Eu não entraria, mas acho que tem espaço para subir. Aí tem 3R. Também teve seu balanço divulgado. Está caindo fortemente. Eu prefiro Enalta e Prio, né? Mas acho que com essas quedas recentes ela abre a oportunidade de estar num topo anterior. Nós temos Localiza, que é a Rente 3.
Assim como o Movida, entendo como uma situação de compra, essa queda abre oportunidade. E RADL3, Raia Drogasil. Bem volátil, né? Veio nos 22, respeitou, entendo como uma situação de compra, mas eu acho que Panvel ou mesmo a Pague Menos estão mais descontadas. Então, queridos, é isso aí. Saúde e paz a todos. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Nos vemos por aí nos stories, no Instagram. Participem das enquetes. E vamos em frente, firmes na luta. Um grande abraço a todos. Valeu!